Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. E canta uma voz que dança. Tira! Vai! Deve desejar profundo. Sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Vitória está perdida. E batalhas que se vive a vida. Outra vez. Enquanto você se esforça, um sujeito normal, e fazer tudo igual, eu do meu lado a ser louco, um maluco total. A loucura real. Falando a minha malvez, mistura. Ficar com você, a maluco, beleza, eu vou ficar. Fala, Jadiel. Pare e pense. 10h35, Jadiel, como a gente já falou hoje no nosso programa, a gente está com notícias de todo mundo, né? E a gente está aqui com um comentário de um ouvinte nosso, o Edson, mandar um abraço para ele, e ele diz o seguinte, viu, Jadiel? Do mesmo jeito que o prefeito está melhorando, arrumando a cidade, também poderia mudar também os secretariados da prefeitura. A gente sabe que para ser secretário, aliás, para trabalhar com o público, a gente tem que aí, né, tratar bem, ter simpatia, deixar os problemas em casa, né, trabalhar com profissionalismo. Mas nem todo dia estamos assim. Mas isso não é desculpa, não é verdade? É interessante que aí esse nosso ouvinte, né, o Edson, ele diz que o prefeito tem feito uma boa administração. Ok, é um ponto positivo. Entretanto, ele diz que a relação de secretários é a pior possível. Então, mostra que o prefeito está levando quase o piano nas costas. Eu digo sempre aqui que a gente não pode ter compromisso com incompetência, não. Não se pode admitir, repito, não se pode admitir quem não pode ser demitido. Não se pode admitir quem não pode ser demitido. Aquele cidadão que está lá no primeiro escalão, no segundo escalão, que não está dando resultado, não é verdade? Pode ser até seu amigo, o que é que for, chama ele na grande, conversa, manda melhorar. Se não melhorar, bota para fora e arruma outra pessoa melhor. Você sabe por quê? Porque quando acontece isso, fica a população na ausência de atendimento das demandas da população, naquilo, né, que almeja, você tem que entregar à sociedade daquilo que você foi nomeado. Né? Então, se o prefeito nomeia alguém, né, se o prefeito São Vicente nomeou alguém, algum secretário, e esse secretário não está de acordo, né, até com a demanda das proposições e do propósito dele, se ele não está falando a mesma nota, ou seja, ele não está tocando a mesma nota, né, tem a nota do samba do Crioulo Doido, o cara está tocando samba, outro está tocando valsa, então, amigo, tem que se trocar. Né? Se a
dizendo isso é porque, com certeza, existe uma insatisfação. A gente manda aqui o recado, e a gente, se é um recado de autocrítica, se está havendo alguma coisa e a população está sendo prejudicada, né, no limiar das suas necessidades, no limiar das suas necessidades, tem que se trocar. Não se pode ter compromisso com incompetência, né? Então, se o cidadão está dizendo aí que o prefeito está bem, está administrando bem, então ele não pode ficar com a mazela negativa, né, daqueles que não estão respondendo, daqueles colaboradores que não estão respondendo à população. Então, se tem isso, aí é um recado que a gente dá aqui, a administração municipal tem que se resolver sem sombra de dúvida. Jadiel, enquanto a gente vai conversando aqui, a gente vai falando, a Ana também ela vai falando e vai dizendo assim, Tássia, os piores são o de transporte e o mau atendimento quando a gente chega no hospital. É terrível procurar essas pessoas, infelizmente, mas o recado aí está dado, né? Essa questão da saúde já vem de algum tempo já, né? Todos falam, por uma só boca, que a administração da Secretaria de Saúde, ela não atende à demanda da população. É um horror, de fato, né? E tem coisas que realmente isso macula até a administração do prefeito, né? De transportes aí também é sempre uma reclamação pertinente. Então está aí dado o recado aí, com certeza aí temos aí colaboradores aí do prefeito que escutam o nosso programa, mandem alertar aí para que a população, que é aquela que é o nosso patrão, quando você está dentro de um mandato constitucional e é eleito por esse mandato, vereador, prefeito, governador, presidente, o patrão é a população, porque ela é que paga imposto. Então, se existe demanda, então é bom consertar. Né? E aqui a gente não tem dificuldade nenhuma, não. Quando a gente aqui critica, a gente faz crítica com o intuito de ações serem resolvidas. É autocrítica construtiva. O que a gente não fala é o seguinte, as pessoas falam, dão o nome, a gente diz quem é a pessoa, né? E se a pessoa tem alguma notícia que quer ficar no anonimato, mas ela tem que dar o nome, vai revelar o anonimato. Mas tem que dizer onde é e qual o problema. A gente tem que falar com a maior tranquilidade. O que não pode é, muitas vezes, chegar alguém, olha, eu não quero dizer não, mas está acontecendo isso e isso. Eu digo, sim, mas como é que foi? Não, estão dizendo não. E aí o ouvinte aí, a ouvinte aí, estão de parabéns, porque diz, olha, está acontecendo isso e isso. Isso não quer dizer que a gente é contra o prefeito ou a favor. A gente está querendo que os serviços públicos sejam resolvidos. Isso sim, né, é a demanda do cidadão, que todo cidadão, a gente não estamos vivendo num estado ditatorial. Eu falei isso no meu primeiro comentário. A gente reclama, né? A gente pede solução, as soluções são dadas, e quando a solução é dada, esse mesmo que vos fala aqui, né, tem a honra de dizer, olha, foi resolvido, meus parabéns. A exemplo da estrada da P89, quem mais bateu aqui na P89 fui eu. Sendo que o prefeito é aliado à governadora. Mas no dia que começaram a fazer, eu peguei e fiz um vídeo e disse, olha, gente, eu quero dizer aqui que tá bom, muito bem, muito certo. Né? Tomaram a atitude e está resolvido, antes tarde do que nunca. A gente também tem que ter a capacidade não de só criticar, mas de quando é resolvido, a gente diz, olha, foi resolvido, meus parabéns. Porque a gente continua sendo. O jornalismo, rádio, TV, tem que ser um eterno fiscal da população, das suas demandas. Naquilo que os seus anseios, que não são resolvidos. E isso é normal. Em todo governo do mundo vai acontecer. Não diz democracia. Quem gosta de democracia entende isso perfeitamente. Isso até ajuda o governo. E um vereador, que hoje é vereador, e ele criticava muito o governo anterior. E muitas vezes as pessoas ficavam revoltadas desse governo anterior, até que eu fiz parte. E eu dizia, não, ele está fazendo um bom serviço à comunidade. Porque na hora que ele vai, que diz que uma lâmpada não funciona na rua, ou que tem um buraco, e no outro dia a prefeitura vai e resolve, isso sim, ele está fazendo um ato de cidadão e um ato para isso. E isso melhora também a nossa administração. Agora, a pessoa tem que ter mente aberta para isso, né? Se eu vejo que a população está reclamando que está faltando água, um problema de uma água, ou um problema a rua está escura, ou tem um esgoto aberto, e a gente vai e resolve, aquela população está nos ajudando. Ela reclamou. Sim. É assim que funciona, né? Esse é o momento da autocrítica construtiva. Quem entende isso, repito, e tem mente aberta, com certeza respeita princípios democráticos, né? E faz um governo amplo, um governo que escuta também a população. Porque não existe governo 100%. Eu já disse, vou repetir.
Não existe governo 100%. Sempre haverá problemas. E esses problemas, os governos que estão, de prefeito, a governador, a presidente, tem que ter a capacidade de resolver as demandas da população. Sabe por quê? Porque foi eleito para isso, as pessoas confiaram que ia ser resolvido isso e a gente paga impostos. E os impostos servem para isso, para que as coisas sejam resolvidas dentro do âmbito do serviço público. É isso aí. Gente, tá ok aí? Pronto, a gente está aqui agora, Tássia. A semana passada a gente fez uma transmissão e a gente conseguiu algumas liberações de flashes de algumas emissoras de TV para também passar o que está acontecendo. Passamos flashes do que estava acontecendo no Carnaval a semana passada e também agora conseguimos também autorização também de flash também da CNN Brasil. E a gente está soltando aí, Antônio? Estão soltando as imagens da CNN Brasil e a gente vai ver o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. A gente está falando aqui agora assunto de negócio, o Bradesco, o fechamento de capital da Cielo. Isso aí é mais para princípio econômico. Então a gente vai estar sempre, fala aqui embaixo, aqui, ciclone deve se formar no sul. As pessoas que moram no sul do país, Santa Catarina, está se formando um ciclone, está pedindo para a população estar em alerta. Dengue faz venda de repelentes aumentar, mais de 200%. A questão da dengue tem sido uma coisa muito séria. E eu estava dizendo semana passada que a cada 10 casos de dengue, 7 ou 6 vêm de nossas casas. É questão de água parada, é questão de higiene. Então, isso é muito importante. Né? Vamos aqui, o que é que tem mais aqui? Pronto. Daqui a pouco a gente passa aqui outro flash, então a gente vai estar sempre passando da CNN naquilo que é mais pertinente aí na nossa página do Fala Jadiel. E tá um surto muito grande agora de dengue. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Solta aí um pouco desse áudio aí, Antônio, que o cara está falando do Bradesco aí. Tem a Veloy, tem a Livelo, que são empresas de capital fechado e que a gente tem nossa Pronto, é isso aí. o Brasil faz a distribuição dele, nós no Bradesco fazemos nossa distribuição. E lembra o seguinte, esse conjunto de empresas super empresas que também tem o Banco do Brasil, no mínimo 40% de ROI. É uma entrevista que vai passar depois, separando a bandeira. Um assunto negócio da CNN. A CNN também ela transmite a informação pela YouTube. Vamos fechar o capital. Temos aí também falando sobre os impactos da morte, que a gente tem lá. É uma sociedade harmoniosa. Os opositores do Vladimir Putin, o cara é opositor dele, eles amam a entrevista completa, é importante lembrar, com Marcelo Noronha, que a gente acabou de ver agora, o CEO do Bradesco, você vai acompanhar nesse domingo no É Negócio, com Carlos Sambrana, às 8h45. Muito bem, 10h45 pelo horário de Brasília, 10h46, virando o relógio. Vamos falar agora, seguir falando sobre a morte do Alexei Navalny, isso aí não é novidade para ninguém. Toda vez quando aparece alguma ontem numa prisão na região da Sibéria, sai, a morte que provocou protestos em várias partes do mundo, gerou reações da comunidade internacional que pede explicações sobre esse caso. Sobre isso a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. E aí tem esse comentarista internacional, vamos ver o que está dizendo aí sobre a questão dos impactos da morte do principal do Vladimir Putin. Solta o áudio, por favor. Professor, quero começar te ouvindo sobre esse cenário que a gente tem visto agora com relação a Alexei Navalny. Não é a primeira vez que um opositor de Vladimir Putin morre. A gente fez até um levantamento no começo do jornal mostrando todos os opositores que ao longo desses 20 anos de governo de Putin acabaram falecendo. Mas queria te ouvir se a morte de Alexei Navalny pode mostrar alguma mudança, pode trazer alguma novidade com relação à morte, de modo geral, desses opositores de Vladimir Putin, ou ela pode dar em nada. Queria te ouvir sobre esse ponto para a gente começar. Olha, Muriel, a questão é exatamente essa, né? É a gente medir as coisas. Quando a gente olha para a Rússia, a gente não pode tentar olhar para a Rússia como a gente gostaria que ela fosse. Né? A gente tem que olhar para a Rússia exatamente como ela é. Né? E esse noticiário que nós estamos tendo aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, que repercutiu, né? Era o único opositor que vinha lá do Vladimir. E de repente o cara estava tão bem, deu entrevista um dia desse, se apresentou, e de repente o cara agora morreu na própria prisão. É assim que é um regime ditatorial. Gente, esse é o programa Fala Jadiel, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião.
Muito obrigado ao pessoal da técnica. Daqui a pouco a gente volta com algumas coisas que serão relevantes aí da CNN, outros flashes. A gente você vai aqui para um breve apoio cultural, bem rápido, de 1 minuto, e a gente volta com o nosso professor Vitor no assunto é esportes, né? No bloco do assunto é esportes. Daqui a pouco a gente volta. Fala, Jadiel. Pare e pense. Apoio Cultural. Quer o seu sorriso de volta? Isso é possível. Com o Fábio de Xará Prótese Dentária. Experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese em domicílio com os menores preços e a melhor qualidade. Sorria. Fábio de Xará, competência e ética. Rua do Sindicato, próximo à Vila Moura Cavalcante. Rua Doutor Milton Queiroz, número 1, Macaparana, Pernambuco. Fone 997220491. Frigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, a popular pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Frigorífico Mafisa, um novo conceito em servir bem. Na Rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da Polícia Militar, São Vicente Ferrer, Pernambuco. Frutaria Três Marias, na Rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor, preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. SAP 99431-7477. Instagram, Frutaria, Três Marias. Organização, Toió e Família. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre, matrículas abertas, do maternal ao 9º ano, participação em concursos municipais, nacionais e internacionais, acompanhamento psicológicos, ambiente limpo, organizado e com salas climatizadas, atendendo a todas as regras e protocolos de saúde e segurança, formação de pequenos escritores, aulas de inglês desde a educação infantil, laboratório de informática com ensino aplicado, matemática prática com materiais concretos, diversidade em eventos internos e oficinas artísticas, balé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991-21-4799, São Vicente Ferrer, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre. Da escola pra gente. A cada novo dia surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Ora, em São Vicente Ferrer, você tem São Vicente Vistoria. Vistoria credenciada e autorizada pelo Detran. Fazemos vistoria de carros, motos, caminhões e todo tipo de veículos sem agendamento e sem burocracia. São Vicente Vistoria, credenciada e autorizada pelo Detran, aqui em São Vicente. Faça agora a sua vistoria. A nossa loja fica na Avenida Joyce Santos Silva, no prédio de Alexandre, próximo à creche. Fale com Victor ou Matheus pelo fone Zap 97338-3042. Isso mesmo, 97338-3042. São Vicente Vistoria, vistoria credenciada e autorizada pelo Detran. Apoio Cultural.
Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre. Matrículas abertas, do maternal ao 9º ano. Participação em concursos municipais, nacionais e internacionais. Acompanhamento psicológicos, ambiente limpo, organizado e com salas climatizadas. Atendendo a todas as regras e protocolos de saúde e segurança. Formação de pequenos escritores, aulas de inglês desde a educação infantil, laboratório de informática com ensino aplicado, matemática prática com materiais concretos, diversidade e eventos internos e oficinas artísticas, balé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 47 99, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre. Da escola pra gente aprender. Fala, Jadiel. Pare e pense. Já estamos de volta na melhor, hora certa, 10h53. Já estamos aqui com ele, viu, Jadiel? Com o professor Vitor, no nosso momento de esportes. Bom dia, professor Vitor, tudo bem com o senhor? Mas eu quero aí que o senhor venha falando sobre os resultados, né, do Campeonato Pernambucano, da Copa Nordeste. Também aí, Jadiel, semana passada tentou algo que infelizmente aconteceu. Não sei se ele previu ou aí se ele deduziu, porque se ele previu, eu quero os dois da Mega Sena, viu, Jadiel? Mas agora é com o professor. Tá certo. Bom dia, Jadiel, bom dia, Tássia, Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a última palavra dele, né, ele falou, o Brasil não se classifica para as Olimpíadas, mas vamos mais perto, vamos para o Campeonato Pernambucano, que quinta-feira a gente teve um jogo atrasado da 4ª rodada, que foi Santa Cruz e Retrô no Arruda, e ficaram no 0-0, não saiu do empate, foi durante o Carnaval, óbvio, não teve jogos, né, e a rodada volta hoje, com 5 jogos. Então a gente tem hoje Sport e Porto na Arena Pernambuco, e amanhã Retrô e Náutico na Arena também, Maguari, Flamengo de Arco Verde, Petrolina e Central, e na segunda-feira, às 8 horas da noite, temos Santa Cruz e Afogados no Arruda. E a classificação, o Sport está em primeiro com 18, Náutico segundo 17, Retrô em terceiro 14, o Santa Cruz está em quarto com 13 pontos. E aí fica faltando apenas 2 rodadas. O Santa Cruz tem que se manter aí nessa zona de classificação para poder pleitear uma vaga, né, para ter um calendário nacional para 2025. E aí pega Afogados e pega o Central lá em Caruaru na última rodada. Então aí com o Pernambucano de hoje. E a gente vai para a Copa do Nordeste, teve rodada no meio da semana, quarta-feira de cinzas, né? Que o Sport foi lá para Itabaiana, Sergipe, venceu por 2-1. Conseguiu vencer o time lá fora de casa. Pelo tempo foi muito bem, mas com as mexidas do técnico Mariano Souza, né? É praxeado o Sport esse ano, né? Primeiro tempo joga mal, segundo tempo o treinador mexe, e aí o Sport consegue jogar melhor e vencer as partidas, né? E aí essa que é a característica dele, que gosta de não dar titularidade total a todos os atletas, né? Gosta de mexer no time, né? E aí a gente teve também o Náutico, que empatou em 0-0 com o Ceará, e ficamos no grupo A, né, que é o grupo do Sport. O Sport está em terceiro com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota, e quem lidera é o CRB, seguido Botafogo da Paraíba. E no grupo do Náutico, primeiro é o Bahia com 6, Fortaleza com 6 e o Náutico com 4 pontos. E aí, nesse grupo, o Bahia venceu o América, né, na última rodada, e o Fortaleza venceu o River, né, que são considerados os favoritos, né? Fortaleza, Bahia, Sport, Vitória também chega bem. Vitória perdeu para o Juazeirense, mas são times que podem chegar longe, né, no campeonato dessa Copa do Nordeste. E a rodada da Copa do Nordeste, a próxima rodada, é quarta-feira, onde o Sport recebe o Fortaleza na Arena, e o Náutico ele vai para o Salvador pegar o Vitória. E aí essas aí são as notícias, né, do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. E a gente volta agora para a seleção olímpica, né?
brasileira, né? Como eu tinha comentado, seria para finalizar essa gestão, esse ano, né, de 2023, terminando agora esse jogo de 2024 das seleções brasileiras, né? Todas não tiveram sucesso, né? Apenas a seleção brasileira feminina olímpica que conseguiu classificar junto com a Colômbia, classificou para as Olimpíadas. Então a gente não vai ter futebol masculino esse ano. Jadiel disse, né? Anotem aí, grave isso aí, botou no papel. Tá gravado. Tá gravado, disse que o Brasil não se classifica. O Brasil perdeu 1-0 para a Argentina. Também, a gente analisar todo o pré-olímpico, não mereceu. O Brasil não merecia passar. Na verdade é essa. Então quem classificou foi o Paraguai e a Argentina, que vão jogar o torneio olímpico desse ano em Paris, na França, né? Não é a sede dos Jogos Olímpicos em Paris, mas o futebol é distribuído por todo o país, porque não há estado suficiente, uma cidade só para comportar tantos jogos, né? Por isso que o futebol ele é espalhado por várias localidades na França, né? Não apenas em Paris. E a gente traz aquele famoso, que vinha comentando, momento olímpico, né? Que esse ano, 2024, é um ano importante para a desportiva, quem gosta de esporte, é um ano olímpico. Eu acredito que é a 29ª Olimpíada de verão da era moderna. E aí, esses jogos esse ano serão em Paris, como já foi dito. E aí, Jadiel, eu queria trazer um pouco sobre a história das Olimpíadas, só para deixar a par os ouvintes. Você sabia que as Olimpíadas são da Grécia Antiga, tiveram início na Grécia Antiga, na Era Antiga? Então, os primeiros Jogos Olímpicos, eles tiveram um registro, né, na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, em 776 a.C. Então, assim, dizem que era uma forma de homenagear Zeus, Hércules, das cidades gregas, né, cidades-estados gregas, né? Então, assim, aquele período, então, assim, era um momento importante porque parava as cidades para de guerrear, de brigar para poder disputar os Jogos Olímpicos. E aí os jogos foram sendo disputados até mais ou menos 393 depois de Cristo já. Então em torno, mais ou menos, fazer uma conta aí, a gente tem mais ou menos um tempo de 1.200 anos, mais ou menos, de disputa de jogos. Então, assim, não há um consenso quem proibiu essa prática de jogos, mas acredito que foi o imperador romano, né, depois que, nessa época, a Roma já tinha invadido, tomado conta de boa parte da Europa, inclusive da Grécia, e aí não considerava os Jogos Olímpicos um evento cristão, né? Então, todas as práticas pagãs, eles foram abolindo e aí proibiu os jogos. Então, foi mais de 1.200 anos. E esses jogos, os esportes que eram praticados naquela época, os primeiros jogos, né, lá em 776, antes de Cristo, e aí era uma luta livre, né? A gente tinha o pentatlo, que são 5 modalidades, então, lançamento de disco, lançamento de dado, corridas, saltos, corrida de bigas, né? Que é as corridas com uma carruagem pequena, puxada por cavalo, e o pancrácio, que é uma luta muito brutal, que utilizava técnica de boxe e luta livre, né? Então, pugilismo com luta agarrada. Então, essas modalidades, e a primeira que se tem modalidade olímpica, que se tem notícia, resiste, né? É a chamada de uma corrida a pé, chamada de Stadium, que era apenas uma distância de 192 metros, que era o tamanho da pista do estádio de Olímpia. Então, assim, até por isso que hoje as Olimpíadas, se você observar, a prova da maratona, ela tem 42 quilômetros, 192 metros, que são esses 192 metros, que é uma referência a essa primeira corrida a pé, chamada de Stadium. E como a gente vem falando de futebol, só apenas um relato aí histórico das Olimpíadas. E assim, a Olimpíada só veio voltar a ser disputada em 1896. Né? Lá o barão Pierre de Coubertin, ele quis retomar esse movimento olímpico. E aí ele voltou às Olimpíadas lá na Grécia, em 1896, para poder voltar e transformar o que é as Olimpíadas de verão, né? E o futebol, quando a gente falando de futebol, o futebol ele passou a ser disputado nas Olimpíadas a partir de 1900 e depois teve o destino que foi sediado em Paris também. Então, o primeiro campeão foi a Inglaterra, a França ficou com
com a medalha de prata. E aí, um dos maiores campeões do futebol, quem tem 3 medalhas de ouro é a Hungria, depois a Inglaterra com 3 e o Brasil com 2, junto com a Argentina, a União Soviética e o Uruguai, que tem 2 medalhas de ouro. O Uruguai é conhecido aqui como a Celeste Olímpica, por ter vencido 2 Olimpíadas seguidas. Então, primeiro time sul-americano a ganhar uma medalha, a ganhar a Copa do Mundo e ganhar uma medalha olímpica, né? E o Brasil, esse ano não vai disputar a Olimpíada. Então, o Brasil ele tem 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O Brasil, sempre que disputou, praticamente pontuou, ganhou medalha, ou ficou entre os 4. E aí, infelizmente, o Brasil esse ano não vai conseguir. Mas a seleção feminina vai. Então, o futebol feminino passou a ser disputado nas Olimpíadas de 96, né, em Atlanta, nos Estados Unidos. As americanas, elas têm 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. O Brasil, apenas 2 medalhas de prata, que foi conquistada na final de o Brasil sempre também o feminino sempre ganhou uma medalhazinha, desde que participou, menos em Londres, que não conseguiu, não ficou entre os 4, e na outra também Tóquio não conseguiu, né? Então, esse é o torneio masculino. Ele vai contar com 16 equipes no masculino, 16 equipes e 12 no feminino, né? Então, tem boa parte das equipes classificadas. O Sul-Americano, como eu repito, como o Jadiel mesmo pregou na última semana, no último sábado, vai ser Argentina e Paraguai. E no feminino aqui, Sul-Americana, vai o Brasil com a Colômbia. E assim, os favoritos pode citar os Estados Unidos, lógico, no feminino. A gente pode citar a França também, chega forte. A Espanha, que foi uma campeã mundial. No feminino não tem aquela questão da idade, né, de ser sub-23, pode ir as atletas que participam do profissional. Já no masculino tem esse limite de idade, só pode ter que ser a seleção sub-23, podendo levar 3 atletas que não são nessa idade. Então, Messi já afirmou, publicamente disse que quer participar esse ano da Olimpíada, e acredito que outros atletas também querem participar dessa, até porque na Europa, né, perto assim, então tem essa vontade, né? Messi afirmou que gostaria de participar, e outros atletas também. Professor, uma pergunta rápida, o seguinte, desde da introdução da modalidade de futebol nas Olimpíadas, essa é a primeira vez que o Brasil não participa, não é isso? Não. O Brasil, ele veio participar das... Eu sei de certeza que o Brasil não participou em 2004. 2004 o Brasil não participou? Não participou em 2000, nas Olimpíadas de Sydney. O Brasil não participou. E na Austrália? Isso. Ele não participou. Mas no momento não tenho informação, mas o Brasil ele vem conquistando medalhas, né, para a Olimpíada desde 76. Então, construiu em 76, 84. Eu observei uma notícia que o Brasil participou das Olimpíadas desde que a modalidade de futebol entrou, né, nos Jogos Olímpicos, participou 24 vezes. Então ele ficou de fora de... Então foram 28 edições com o futebol, o Brasil ficou fora de 4. Com essa, né? 3 com essa 4, né? Porque essa é a 29ª. Você acha que a seleção olímpica foi contaminada pela desorganização da CBF e que já está e contaminou também a seleção principal e terminou... Porque você sabe, até o Brasil teve que se cadastrar no último dia, quase que não, porque não tinha nem presidente para participar dos Jogos Pré-Olímpicos, não foi? Você acha que isso também influenciou? Sem sombra de dúvida nenhuma, né? Porque a gente, dizendo, foi apenas a última etapa que precisava ser vencida, vamos dizer assim, desse processo de destruição do futebol brasileiro, né, em caráter gerencial, vamos dizer assim. Porque todas as seleções ano passado masculinas tiveram fracasso, né?
Então, assim, a gente perdeu o Sub-20 para Israel, né? Então, assim, qual a força de futebol de Israel? Pode ter sido que essa geração de Israel pode ter jogadores muito bons, mas, assim... Não tô tanto assim. Como é que o Brasil, né, se dá o luxo, né, Então, assim, não é só uma seleção ou outra. A gente pega Sub-17, Sub-20, Sub-23 agora, a principal... Então, assim, a feminina que não conseguiu se sair bem na Copa do Mundo, né? Nem passou de fase, né? Ficou na primeira fase. Então, é uma sucessão, né? Lógico que influenciou. Até os jogadores também. E assim, e a escolha do treinador, né? A gente pega o Ramon, né? O Ramon, que é o treinador das seleções de base. Qual, assim... A gente vê tantos outros treinadores, mas que treinaram as seleções de base, assim, principalmente a Olímpica, né? Quando o Brasil, na verdade, que o Brasil na questão olímpica, o Brasil depois que venceu, que não é o único título que não tinha, né? Conseguiu em 2016 no Rio, e aí conseguiu a primeira vez. Aí não, porque foi em casa, não. Aí ganharam agora ganharam na última Olimpíada, né, em Tóquio, 2021, foi 2020, mas ocorreu 2021 por causa da pandemia. E aí acho que deixou um pouco de mão a seleção Sub-23, né? E assim, foi de última hora, que ele não tinha tanta badalação. Aí eu gostei da declaração de John Kennedy, né? Ele falou a verdade, foi um que falou a verdade. Vergonha. Vergonha. Não passou pano. Nós viemos para aqui, estamos passando vergonha, não é isso que o futebol brasileiro está passando. A gente não tem aqui desculpa, fizemos aqui uma miséria. E não ficou não. Gostei demais do que ele disse. Ele disse tudo, vergonha. Não tem mais o que comentar ali. Ele disse foi isso. Desorganização e vergonha. É verdade. Tássia Fernandes. Oi, Jadiel. A gente está aqui com a pergunta, né? Uma pergunta não. É uma opinião aqui de um ouvinte nosso. E ele fala o seguinte, viu? Por que os outros esportes, professor Vitor, não estão sendo valorizados e não são valorizados como o futebol, né? Na opinião dele, poderia deixar o futebol de lado e focar no esporte do vôlei, aonde os jogadores, né, ambos os sexos, estão aí dando mais orgulho ao Brasil do que o próprio futebol, aonde o futebol é tão aí, né, almejado, tão valorizado no nosso país. É porque, assim... o futebol no Brasil, ele faz parte da cultura. Eu costumo dizer que o futebol não é nem para a gente brasileiro, para quem gosta de esporte, não é apenas um esporte. Ele faz parte da nossa cultura, né? Assim como o samba, assim como aqui em Pernambuco, o futebol é cultural. Então, assim, até palavras que a gente usa num diálogo qualquer, até uma conversa aqui, a gente usa expressões que são oriundas do futebol. Então, assim, o futebol ele faz parte da nossa cultura. Então, assim, mesmo que seja um esporte olímpico, um esporte profissional, mas assim, eu entendo como parte da nossa cultura. Então, é normal para o brasileiro falar de futebol, assim, como falar de samba, como falar de música, até falar de política mesmo. Então, assim, de política, música, de futebol, todo mundo entende um pouco, né? Então, assim, por isso que não foge, por isso que o futebol sempre permeia a nossa fala, nosso jeito de ser, até nossa roupa mesmo. A gente... sai, aqui em Pernambuco mesmo, você vai em qualquer lugar, no shopping, até em festa mesmo, você tem pessoas que precisam de time de futebol. Então, assim, futebol é uma coisa cultural do brasileiro e aí também. Os outros esportes, a gente pode falar de uma forma mais assim, como é que se pode falar? O Brasil, porque acho que eu já disse aqui antes, que futebol no Brasil, o esporte no Brasil, ele só existe porque as pessoas que gostam do esporte vão à luta e fazem acontecer. Porque há muito tempo dessa área, desde pequeno, que eu pratico esporte, eu é sempre na luta, a família atuando, ou a gente querendo ir atrás, porque não há incentivo, não há política concreta de Estado que faça o esporte ser fomentado e ser divulgado. Por exemplo, a gente está tendo agora, em Doha, no Catar, os jogos aquáticos, né? Então, que envolve todas as modalidades aquáticas, desde de natação, polo, salto, nado sincronizado. Então, assim, a gente só teve uma medalha, que é a Ana Marcela Cunha, que ela é campeã olímpica, que ela é nadadora de águas abertas, né? Assim, de maratona aquática. Então, teve essa medalha de bronze. Então, assim, ela já vem há algum bom tempo sendo campeã. Ela já vai para a terceira Olimpíada, se eu não me engano, é a quarta.
Então, assim, ela é muito campeã, mas só teve ela. E a gente está comemorando, que está vendo a notícia aqui, a gente está comemorando finais, o Brasil chegou nas finais, mas não ganhou medalha, só tem uma medalha até agora. Eu posso até, não ter visto, mas só teve uma medalha até agora, que é dessa nadadora. E as outras, assim, a gente já teve Gustavo Bosch, Fernando Scherer, CSE, né, campeões aí mundiais, medalhas olímpicas, campeão olímpico com CSE. Mas, assim, o Brasil, o esporte no Brasil não tem esse incentivo. O vôlei, ele é como fosse o segundo esporte nacional, vamos dizer assim, e tem um investimento lá para o sul, sudeste, tem um investimento muito forte no vôlei lá, aquelas equipes do SES, aqueles grupos do interior de São Paulo, investem em Minas também, tem um investimento muito grande. Então, assim, tem uma captação de base muito, muito forte. E a gente, uma vez quando passa um jogo, tem muitos atletas daqui, até de Recife mesmo, que jogam em equipes de lá. Pode ver qualquer jogo da Superliga que está passando aí. Você vê atletas que vêm aqui no Nordeste, conseguem ir para lá, porque esse processo de captação dele é muito importante. O Brasil agora está passando por uma fase de renovação que está refletindo nas seleções principais, né? Mas daqui para frente, daqui a algum tempo, o Brasil pode ser que ele consiga voltar ao topo do vôlei mundial. O Brasil, assim, apesar de não tá ganhando a Olimpíada, ganhando Mundial, mas está sempre ali, chegando. Uma hora ou outra ele vai conseguir vencer. Então, assim, o processo de captação esportivo no Brasil é muito fraco. Então, assim, o esporte escolar, as pessoas entendem o esporte escolar como educação física, é diferente. A educação física é uma disciplina. O esporte escolar é outra área que devia ser valorizada, devia ser incentivada, mas a gente não vê. No Brasil não tem essa a gente vê os países do primeiro mundo, tem o esporte escolar é muito valorizado. Estados Unidos mesmo, né, como o campeonato escolar de futebol americano, de basquete, é como se fosse um campeonato profissional, bastante valorizado. Então, assim, o Brasil peca muito nessa captação, e é todo canto no Brasil. Algum outro esporte, por área, ele consegue ter um ganho maior, captação maior. De captação assim, pega os atletas da base e formando ele até ser profissionais. A gente, na Alemanha mesmo, futebol, eu acho que eu falei semana passada, ou não sei quando eu falei aqui, tem lá, eles têm caravana de futebol, eles vão em várias regiões de lá para fazer oficinas durante uma semana, 15 dias lá, e fazer e tentar montar um catálogo, um compilado de atletas para ficar no radar até dos clubes da seleção para poder montar. Então, assim, a gente não tem isso aqui no Brasil. Se tiver uma área ou outra que tem um esporte ou outro, mas a gente não tem esse incentivo. Então, por isso que o Brasil, até o basquete mesmo, o Brasil tem bons resultados mundiais, mas o Brasil também não vai esse ano, nem na feminina nem masculina não vai para a Olimpíada. Então, é isso aí. Complicado mesmo. Professor, o senhor falando, né, a respeito que o pessoal do Brasil, né, usa a camisa para ir para todos os lugares, para todos os eventos, né? E aí eu lembrei, então, que eu vi essa semana um vídeo onde o rapaz casou com a blusa do Vasco, né? A camisa do Vasco. Então, até o casamento dele, ele foi com a camisa do Vasco. Mas, professor, o senhor falando aí da abordagem, né? Que os outros países têm essa valorização das escolas nos esportes, a gente vê também que se tivesse essa valorização nos esportes dentro das escolas, eu acho que diminuiria, né, o grau de jovens adolescentes indo para outro caminho, né, para um caminho totalmente errado, porque a gente sabe que o esporte ele envolve muito, né, a mente do adolescente e a mente do jovem. Né? E a gente sabe que quando um jovem ele gosta, ele ali segue aquela linha mesmo e vai, né? Então, acho que diminuiria, né, o quantitativo de jovens aí indo para o caminho errado. Pois é, o esporte educacional é uma ferramenta muito importante. O esporte é uma ferramenta muito importante para poder salvar muitos jovens daí das ruas, de coisas erradas. E a melhor forma é que seria o esporte educacional. Agora tem que ter uma política muito forte de governo. A gente vê hoje em dia, a única política forte que o governo tem são com as Forças Armadas, que há um certo tempo, né, desde a
porque o próprio povo vai derrubar essa constatação. Principalmente hoje, as mídias sociais são muito ativas, né? Não está fazendo nada, só tem mídia social, feito Raquel fez. Raquel se tornou blogueirinha do dia para a noite e a vida real não acontecia. Ela falava de um mundo de fantasia, né? Lá no quadradinho dela, na rede social, mas quando a gente ia ver a situação de Pernambuco como está até hoje, não acontecia. E os políticos de Pernambuco já estão falando da sucessão da governadora, porque entende claramente, vejam só, estão aí uriçados, querendo que a eleição de prefeito passe logo, já para falar na governadora, para colocar João Campos como pré-candidato a governador. A política de Pernambuco... Eu falar agora, né? Não. Isso, enquanto a governadora, Jadiel, por um lado, né, fica no seu mundo fictício, só de imagens em redes sociais, o João Campos também tem essa força na mídia, mas ele realmente mostra que está trabalhando, né? Ele realmente mostra que está fazendo obras, que está fazendo isso e aquilo outro, e a gente vê que outras pessoas de outros estados, né, ficam até dizendo, né, meu prefeito, queria... Então, assim, ele está ganhando realmente essa força, né, essa popularidade realmente, e já tem sim, viu? Eu acho que se ele continuar aí nessa pegada, eu creio que ele possa ser sim a vencer o governador de Pernambuco, viu? Não, é impressionante que aí já tem algumas pessoas falando, ele é a encarnação do pai, vai ser candidato também a presidente. Tem muita loucura aí também, né, coisa e tal, mas eu vou dizer uma coisa a você. O PSB foi ressuscitado, não é que o povo sentiu falta, nem queria que ele voltasse, mas quem está fazendo o PSB ser ressuscitado no estado de Pernambuco se chama a governadora Raquel Lira, pela sua ausência de habilidade política, a sua falta de diálogo e o seu mundo que não tem a compreensão real dos principais problemas de Pernambuco. Ou se tem, não conseguiu resolver. E se não conseguiu resolver, é porque tem auxiliares incompetentes. Veja só, tem toda aí uma camada de coisas que ela tem que avaliar. Se ela não tem, é porque não teve a capacidade de compreender os problemas de Pernambuco. Se não teve a capacidade, se teve a capacidade de compreender, não teve a capacidade de resolver. E se teve a capacidade de resolver, os seus auxiliares, ela já devia ter demitido. Porque agora não disseram para que veio. Continuamos com os mesmos problemas na segurança pública, continuamos com os mesmos problemas na saúde, continuamos com os mesmos problemas nas estradas, e olha que as estradas já estão fazendo algumas. Né? Pelo menos já está salvando a gente aí do trecho de São Vicente da Sirigi. Ela já não vai mais ser criticada por isso. Mas diz que o sertão está uma tragédia. E o que indigna as pessoas mais ainda, dentro dos bastidores políticos, de deputados que eu converso, de assessores e até de auxiliares de primeiro escalão, é que ela faz questão de dizer que tem uma poupança de não sei quantos bilhões, 3 bilhões e meio para investir em Pernambuco. E ela já vai fazer 1 ano e meio de governo. Daqui a pouco falta 1 ano e meio. Já estamos há 1 ano e 3 meses. E isso não aconteceu. Né? A realidade não veio. O mundo real não funcionou ainda em Pernambuco. A gente vai ter agora um problema agora que ela agora criou, que é a questão da reunião da Polícia Civil agora, na próxima semana, se a Polícia Civil vai entrar de greve de fato ou se não vai, se vai haver diálogo ou não vai. Então, né, tem outras categorias que estão pensando também em fazer greve. Né? Então, existe um inferno astral. Agora, a capacidade de Raquel achar que não é com ela é impressionante. Ela está sempre rindo, sempre achando que nada disso é com ela. Ela não dá uma satisfação à população. Para você ter uma ideia, em janeiro foram assassinados em Pernambuco 316 pessoas. Né? Desde a contagem histórica, é o maior índice de pessoas que foram mortas. Aí está se comemorando aí que o baixo índice de criminalidade no carnaval. Eu não vi que baixo índice de criminalidade o quê? Porque não morreu pessoas. Mas se você vê de gente assaltada, gente esfaqueada, tudo teve. Né? A ausência de segurança, né? Alguns polos que tinham muito renome, Recife tinha muito policial, Olinda, a gente viu pela TV, os polos de Pernambuco, mas o dia a dia das pessoas continua, a ausência de segurança das pessoas continua, porque a vida não é um carnaval, não. É ideal, mas a gente vive no mundo real, né? Carnaval é fantasia.
O carnaval é folia. O carnaval gera economia, renda. Já falei sobre isso aqui, não há sombra de dúvida. Rende sim, é verdade. O Recife, o estado de Pernambuco, a rede hoteleira super cheia, setor de serviços, restaurantes, setor de comércio, todo mundo faturou muito bem, diga-se de passagem, entendeu? Mas só que a gente tem um problema, o carnaval acaba. Você não pode viver carnaval a vida toda. O carnaval acaba, o mundo real está aí, feito que você falou, e agora a gente está na nossa vida. Então, vamos comemorar. Você pode comemorar os empregos temporários, rede hoteleira, emprego para as pessoas. Agora, os problemas da saúde, da segurança pública, da educação, tudo continua. Da melhoria de estradas, tudo continua em Pernambuco. Vamos esperar, e todo mundo aguarda isso. E a gente nós somos otimistas, a gente aguarda que a percepção da governadora sobre o estado de Pernambuco mude. E mude politicamente. Porque se ela não mudar politicamente, a gente estava falando sobre João Campos. Se ela mudar politicamente, o João Campos vai dar um banho nela. O PSB vai dar um banho. A gente fala assim, tem uma eleição aí confirmada em Recife. E nos outros municípios que o PSB está ressuscitando novamente? Qual vai Com ser, certeza. Qual vai ser, como eu estou dizendo assim, qual vai ser o fator de influência da governadora nas eleições municipais? Qual vai ser a capacidade de ajudar a eleger? Porque o governador não elege prefeito, mas a capacidade de ajudar a eleger. Isso é ilusão, o governador vai me apoiar, eu vou ganhar. Mentira. Nem governador, nem governadora, ninguém. É isso? Isso funciona desse jeito. Se você não fizer o seu canteiro todos os dias, e fazer, regar isso aí, e ir atrás, nada acontece não. Porque os problemas do município são do estado não, e o eleitor compreende assim. Agora, aquilo que é do governo do estado, isso tem que deixar bem claro. Então, a gente tem que saber e avaliar qual vai ser a importância e a influência do PSB no estado de Pernambuco e qual vai ser a importância e influência e hoje ela está no PSDB, e dizem que ela vai sair, mas vamos dizer do PSDB, ou se não, daqueles que estão sendo indicados ou ajudados pela governadora para se reelegerem ou se reelegerem, ou aqueles que foram aliados de primeiro ou de segundo momento, que foi no segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o cenário de hoje, que eu estou vendo político, porque o cenário administrativo pode mudar, depende da governadora. Se ela vê o mundo real, de fato, e tocar as coisas, colocar gente competente para resolver, e ela, de fato, encarar os problemas com seriedade. Eu não estou dizendo que ela não está encarando com seriedade, mas eu estou dizendo que ela não está muito ligada nos problemas que tem. Ela não fala, não diz nada, aí acha que sempre não é com ela, ou se não, bota a culpa em todos, menos nela. Diz, olha, isso é responsabilidade minha, a gente vai resolver. O povo está esperando isso, que ela chega e assume, de fato, os problemas quando acontece. Porque quando é resolvido, a própria imprensa, a própria população vai dizer, olha, resolveu. Então, isso que está acontecendo. Mas, repito novamente, quem está fazendo o processo de ressurgimento e de ressurreição do PSB que estava morto, só faltava ser enterrado, é a própria governadora, e não é mais ninguém. Essa é a grande verdade. Isso mesmo. E um fato importante, Jadiel, como você falou, realmente, se ela continuar desse jeito, a gente sabe que na outra eleição ela não entra, porque o João Campos, ele é o prefeito com o maior número de seguidores do Brasil. Então, a gente sabe que ele realmente tem essa força, Um fato, Jadiel, importante também, que está acontecendo aqui no Pernambuco, e não é a primeira vez que isso é noticiado, já foi noticiado várias vezes, mas até então não se houve, retorno, não se houve solução para isso, é que um tomógrafo, que foi milionário, que ajuda aí na resolução de crimes, ainda está parado no ML do Recife. Então, se você tem essa máquina, esse maquinário que foi milhões, por que não coloca ele para funcionar e resolveria, crimes que até hoje as famílias não sabem, o que foi que aconteceu. Então, eu acho isso uma falta de respeito com os familiares. Sem sombra de dúvida. E Tássia, só para a gente aqui complementar, não significa dizer também que quem tem seguidores de milhões, isso significa voto, não é isso. Mas mostra, sim, um norte interessante da publicidade, da boa publicidade de mídia que a pessoa tem. Então,
E a turma... E tem pessoas, engraçado, que depois da turma ver, das ações do prefeito, a turma fala muito de mídia. Mas se você tiver só mídia e não tiver ações, cai por terra. E aconteceu com Raquel. Raquel fez muita mídia, só que as ações não aconteceram. Então é aquele velho ditado, né? Que cessem as falas e surjam as obras. E se você usa a fala com obras, isso é o céu do brigadeiro. Você une o útil ao agradável. Você une o útil ao agradável. Foi isso que até agora, e é isso que até agora, Raquel não conseguiu consolidar em Pernambuco. O prefeito João Campos tem consolidado muita mídia sobre sua imagem, mas muitas ações. Muitas ações. Essa semana ele foi receber um prêmio lá do Compaz. Eu acho que essa questão do Compaz, de passagem, foi iniciado com o Geraldo Júlio. Impressionante. Tira muitas pessoas, muitas crianças da marginalidade. E foi reconhecido pela ONU. Até no PAC ele entrou agora do governo federal para ter tipos de Compaz no Brasil todo. Porque, de fato, você lá tem escola, esportes, integração, inclusão social, né, para as pessoas mais pobres, que mais precisam, que estão em estado de vulnerabilidade. Na verdade, aqueles que querem entrar, ter alguma profissão. É interessantíssimo o Compaz, eu aconselho as pessoas até a visitar. Você não, isso, claro, você só pode ter para municípios a partir de 100 mil habitantes, que tem condições, porque realmente é um equipamento muito caro de se manter. Mas é impressionante, não se gasta tanto dinheiro com tanta besteira aí nos governos, nos orçamentos, né? E por que não gastar com uma coisa que é importante, que vai tirar pessoas, vai tirar crianças, né, de um mundo distorcido, do mundo da ilegalidade. Você coloca pessoas, na hora que você coloca pessoas dentro de inclusão social, isso vai responder a ação de resposta sobre isso e repercute sobre isso nas famílias. Melhora a concepção social, melhora o processo de educação. Gente, isso é tremendo. Então, são essas coisas que acontecem. Para você ver mesmo, a questão de muro de arrimos mesmo, tem feito nas áreas da periferia da cidade. Tem feito vários calçados, coisa e tal. Claro, ele está com recurso para fazer isso. Mas muitas vezes se tem um recurso e não se faz. A exemplo da governadora. Ela fica aí se vangloriando que tem milhões em caixa, mas esse dinheiro não serve. Está fazendo o quê? Poupança? É uma aplicação financeira? Recursos públicos têm que ser investidos nas pessoas. Não é para fazer poupança, não. Quem faz poupança é mercado financeiro, quem faz negócio privado. Se tem dinheiro, tem que ser bem aplicado os recursos. Um equilíbrio, né? Preservando as despesas contínuas, mas aquilo que sobra tem que investir. Investir em melhorias né? Melhorias para o bom andamento da vida das pessoas que moram nas suas cidades. Então, é isso que está acontecendo. Olha um exemplo aí, que a gente fala muito. Não fique pensando que nem todo mundo que tem dinheiro sabe aplicar o dinheiro, não. Tem cara que ficou rico hoje e amanhã está pobre. Raquel Lira é um exemplo que você não pode... Porque só vive... O Estado tem dinheiro, recebeu, mas não vê isso se revertendo, né, em obras, em ações para a população, para a melhoria de vida da população. A gente não é isso. Já o outro está sabendo aplicar, tá, um recurso está aí, mas está sabendo aplicar, né, naquilo que é necessário, somente nas camadas mais sociais, né, nas camadas sociais, aquelas mais vulneráveis, nas periferias, né, naquelas áreas que realmente não têm uma atenção melhor. Então, isso aqui é importante. Então, infelizmente, hoje a eleição do prefeito da capital de Pernambuco, Recife, já está com o pé, a turma já pensando com o pé para ele ser candidato a governador. Para mim, isso é uma lástima. Isso, para mim, é terrível. Porque termina a gente vivendo numa eterna eleição. E as coisas necessárias não são feitas no âmbito do estado de Pernambuco. Eu espero que Raquel Lira mude. Mude no sentido de, agora eu vou começar agora a reinar. 1 ano e 3 meses. Vamos ver se agora o carnaval acabou, feito Tássia falou. Vamos ver se agora começa a acontecer as coisas. Né? É verdade, viu, Jadiel? Hora certa, 11h49. A gente vai de música. Daqui a pouco a gente tá de volta. Okay. Fala, Jadiel. Pare e pense.
acaba perdendo o que já conquistou. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo. Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite. Vamos, levante agora. Que a vida não parou. A vida não para. A luta não acabou. E só quando a liberdade. Ai, ai. Ai, ai. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo. Vamos, amigo, lute. Uou! Vamos, amigo, ajude. Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah! A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. E grite. Vamos, levante agora. Que a vida não parou. A vida não para aqui. A luta não acabou. E nem acabará. Liberdade. Ai, ai. Yeah. Só quando a liberdade. Ai, ai. Teu povo clama. Lili, Dona Lili. Liberdade, liberdade. Teu povo clama. Lili, Dona Lili. Oh. Fala, Jadiel. Pare e pense. Já voltamos à hora certa para você, 11h54. Jadiel, antes de finalizar o programa, a gente está aqui com a pergunta da Carla e ela nos pergunta o seguinte: bom dia, Jadiel e Tássia. Por que Lula prometeu uma doação à agência da ONU para refugiados na Palestina se o Brasil está com um rumo de mais de 10 bilhões de reais? Carla, vê só, a gente precisa explicar. E aí eu quero mandar um grande abraço à Carla, que sempre está nos ouvindo. E essa pergunta é tremenda, gostei demais. O Brasil é signatário da ONU, Organização das Nações Unidas. E quando um país é signatário da ONU, ele precisa também colaborar com com países que estão passando por dificuldades, né? Dificuldades que a gente está vendo na Palestina. Israel claro, Israel foi provocado pelo Hamas, e aí o Hamas é um grupo terrorista, e quem sofre é a população. Então, a população da Palestina está sofrendo. Então, o nome disso se chama ajuda humanitária. E todo o país tem que fazer sua ajuda humanitária. Então, como ele é um país signatário da ONU, o Brasil também
faz parte também disso aí, e ele se propõe também a ajudar. E quando você diz assim, ele ajudou tantos milhões, mas isso aí muitas vezes é insumos, medicamentos, coisas que a gente já tem aqui, alimentação, os grãos, coisa e tal. Por quê? Porque ele na faixa de Gaza e na Palestina as crianças estão morrendo de fome. O nome se chama ajuda humanitária. E isso não tem nada a ver com a questão de rombo fiscal, né? Quando você fala em rombo fiscal, não é que o Brasil está quebrado, não é isso. Rombo fiscal se chama rombo orçamentário. O que é que houve no rombo orçamentário? E aí você deve estar bem ligando a isso. Quando foi do ano passado para cá, o Brasil teve que, sim, ultrapassar os limites orçamentários para dar cobertura ao Bolsa Família, aos precatórios que o governo anterior não pagou. Então, ele não poderia maquiar o orçamento. Dizer, olha, vai ser tudo zerado e vai dar tudo ok. Não, ele precisou, gastou mais. E isso não está relacionado às ações de investimento que o país vai fazer. As ações de investimento que o país faz vai continuar sendo feito. Isso aí é questão orçamentária. Rombo fiscal, isso aí vou lhe dar aqui uma explicação mais elementar, aqui, mais popular. Rombo fiscal significa o seguinte: eu tenho um recurso aqui para aplicar em tal coisa, mas precisei me endividar para pagar uma dívida existente. Ou seja, eu fiz uma reforma na minha casa, e a reforma da minha casa ia dar R$1, e ela deu 2. Aí eu vou pegar no banco mais R$1 emprestado, vou pagar isso aí e vou ficar com a dívida. Isso não quer dizer que você vai deixar de se alimentar, não. Você está preservando lá as suas despesas e as suas receitas. E você pegou um valor a mais para dar cobertura a uma coisa essencial, que não está vinculada às outras ações. Então, rombo fiscal se chama rombo fiscal orçamentário. No meu entendimento, o que se fala de superávit. É muito bom você fazer superávit na hora que você deixa de entregar remédios a uma farmácia básica. É muito bom você fazer superávit na hora que os programas sociais deixam de ser entregues às pessoas. É muito bom você fazer superávit quando acaba o financiamento da casa própria. Então é você dizer, está todo mundo muito rico, todo mundo muito bem, mas está todo mundo passando dificuldade. Então eu estou muito rico. O meu que está do lado da direita e da esquerda está sofrendo, mas eu estou com o dinheiro aqui, vou começar a olhar o dinheiro. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Isso não quer dizer, fora a questão do país ser signatário, fora a questão do país ser signatário da ONU, e ele tem por obrigação de onde tiver país em conflito. E se a ONU pedir, porque todo mês, quando um país é signatário da ONU, ele tem que contribuir. A ONU não funciona lá de graça, não. São os países que contribuem. Então, a partir disso aí eles dizem, olha, o país tal fez uma remessa de tal para aqueles que estão necessitando. Então, isso aí é diferente da questão de rombo fiscal. Rombo fiscal é aquela questão que você, como repito, você teria que dar cobertura às ações sociais e ações contínuas do governo, né, e não estava no orçamento. Aí você gerou um rombo fiscal. Você criou uma receita extra-orçamentária. Né? Uma receita não, você criou uma despesa. Me perdoe. Você criou uma despesa extra-orçamentária que não estava no orçamento para dar cobertura a uma anomalia existente. Gabriel, levando para um exemplo mais grosseiro, né? É como se a gente não tivesse podendo gastar, mas se a gente visse uma pessoa com fome, a gente fosse alimentar aquela pessoa. Perfeito, Tássia, perfeito. Seu exemplo foi tremendo. Amei. Eu falei da casa, mas seu exemplo foi muito mais na questão de concepção popular. Funciona desse jeito. Né? Sabe o que é? Eu digo assim, isso é muito... Tem umas passagens bíblicas, né? Que diz que Jesus estava no templo e chegou lá, todo mundo estava lá ofertando, né? Tem uma parábola dessa. E o único dracmazinho que a viúva colocou, Jesus disse, o que você colocou era a única coisa que você tinha, mas serviu mais do que todos os outros que são ricos aí. Porque os que estavam ricos estavam dando das suas sobras, e você deu do que a única coisa que você tinha. Então você ajuda os pobres. Claro, no mundo real, isso não pode também se resvalar ao sentido de você ser irresponsável economicamente. Ah, não, eu vou gastar de todo jeito. Não é isso que a gente está falando. Né? São ações excepcionais que você tem que fazer para que, né, o outro não passe dificuldade, como a própria Tássia acabou de falar. Desse jeito.
A hora certa para todos nós, Jadiel, 12:01. O programa está ficando por aqui, mas hoje o programa foi bom demais. A gente abordou aí assuntos interessantíssimos. Gente, segunda-feira eu estou de volta no programa Notícias do Meio-Dia comigo, viu? Tássia Fernandes, logo após o Comando Geral, comandado por Leão Medeiros. Depois vem a Marli, o Gilvan, à noite vem o Cláudio Roberto. Então a rádio é recheada aí de programação para você, tá bom? Jadiel, ótimo sábado para todos nós, aos meninos também, tá certo? Para você em casa, ótimo sábado também, você que está nos escutando pelo site, as meninas em Timbalba que sempre estão participando com a gente, o Edson também, também o pessoal, né? O Edson, não é o Edson, não, é o Gilvan lá no IPSEP, obrigado também pela sua audiência. Pessoal em Fortaleza, obrigada também, o pessoal lá no Polo de Limoeiro, obrigado também ao pessoal lá em Goiânia, viu, Jadiel? A gente tem aí o pessoal em Goiânia que está nos ouvindo, nos escutando. Obrigada também pela audiência de vocês, ao pessoal lá na Alpagartas de Goiânia, tá bom? E, gente, ótimo final de semana para vocês. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Cuidem da saúde e se hidratem bastante, porque o sol está castigando, né? Então, fiquem com Deus. E agora eu passo para Jadiel. E dentro do processo de reciprocidade, eu quero mandar um grande abraço também a todos esses que nos acompanham, que a Tássia acabou de falar. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado pela audiência. São através de vocês que nos dá essa força, essa vontade de estarmos aqui todos os sábados. A todos, para a gente não ficar citando um e faltando outro. Gente, muito obrigado mesmo. A participação de vocês é muito importante, nos anima bastante, entendeu? E a gente tenta aqui elucidar ao máximo as coisas que a gente pode responder. Aquilo que a gente não sabe, a gente procura saber, mas de falar com elementos verdadeiros, né? Elementos de transparência da nossa fala. Um grande abraço para vocês, um abraço a todo o meu amado São Vicente, né? Um dia de tranquilidade, um bom final de semana para todos vocês, aqui pela nossa âncora de rede, a nossa rádio Capibari Mirim, 87,9. Quero mandar aqui um grande abraço para o pessoal lá, Estando Esquecido, Silgi, pessoal de todas as cidades circunvizinhas, né? Macaparana, Vicência, Machado, que nos escuta, pessoal lá do Distrito de Sirigi, lá de Mata Limpa, Natuba, lá na Paraíba também. Um grande abraço para vocês, a todas as cidades de Pernambuco, os amigos que nos sempre nos acompanham, aos amigos também de outros estados, fora também do país. Deus abençoe vocês. No próximo sábado nós vamos estar aqui. Sabe por quê? E sabe por quê? Vocês já sabem. Vocês já sabem, já. Nossa voz não vai silenciar porque a luta não para. Um abraço a todos. Minha voz não silencia, porque a luta não para. Meio-dia e 3 minutos.